Boa noite, meninas do cafezinho. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor, na vida de vocês. Eu tô vindo aqui sentar com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre Joquebede. Eu fiz esse mesmo estudo hoje à tarde, só que o meu bebê ele tinha acabado de acordar, coloquei desenho aqui para ele brincar, se entreter pelos 20 minutos do estudo, só que ele tava muito chorão. E devido a isso, eu apaguei o estudo. Eu compreendo que muitos de vocês têm esse tempo do cafezinho realmente como um tempo para si, um tempo de descanso. E se eu estou fazendo tutorial ou alguma coisa assim mais simples, eu não me importo não com o barulho deles ao redor. Mas para estudo, eu realmente gosto de um tempo de paz, tanto é que eu faço normalmente nos sábados de manhã, quando eles ainda estão dormindo, ou como eu vou fazer agora com vocês à noite, né, depois deles dormirem, para poder vocês terem um estudo de paz, né, sem gritaria, que realmente ele estava choramingando muito, tá? Aquela fase, eu acho que os molares estão nascendo. Mas vamos lá, vamos ao nosso estudo. Hoje a gente vai conversar sobre Joquebede, vindo do livro As Mulheres Notáveis da Bíblia. Esse aqui é o livro que eu estou utilizando para esse estudo de hoje à noite, certo? Ele é de Elizabeth George e tem um livro que eu acho que são 365 dias com as mulheres da Bíblia, que ele tem muitas citações desse livro. Não sei se é exatamente o mesmo, mas as meninas têm utilizado para fazer o estudo também, tá bom? Vamos começar falando, na verdade são sete tipos de características de uma mãe. Hoje estamos no mês de maio e a gente fala sobre Joquebede, né? Sobre a maternidade de Joquebede. Oi, Isabel. Oi, Karina. Bem-vindas. Sobre a maternidade de Joquebede, né? De Joquebede como mãe. E daí a gente pode estar conversando um pouquinho sobre isso. A primeira é a fé de uma mãe. Então, a gente começa falando sobre a fé de Joquebede em esconder Moisés, indo de encontro à decisão cruel de Faraó. A gente sabe que na história, ela... Vou pegar a minha Joquebede para vocês verem aqui como é que tá. A gente poder falar dela olhando para ela. Então, ela pegou o cesto. Primeiramente, ela escondeu o bebê por 3 meses. Não sei como ela conseguiu fazer isso. É realmente graça do Senhor, porque um bebê chora muito, né? Mas ela conseguiu esconder aquele bebê por 3 meses antes de ter que colocá-lo no Nilo. E ela pegou um cesto de junco, que era comum naquela época. Ela foi, uma das leituras que eu fiz dizia que ela foi com o cesto para o rio. Isso não despertaria a atenção dos soldados, porque as mulheres iam lavar roupa no rio, era comum, né, uma ação comum delas. Então ela usou aquele artifício por inteligência mesmo para levar o bebê sem ser notada, né? Por elas irem para o rio lavar roupa. E daí ela levou ele ali enrolado, colocou e fez o que fez, nisso mostrando uma fé, né? Uma fé realmente maravilhosa, que o Senhor estaria cuidando daquela criança. Daí a pergunta vem, qual tem sido o ponto de evidência em minha vida de uma fé inabalável, né? A que ponto, assim, na minha vida eu tenho passado por situações que a única, vamos colocar assim, lógico que teria que ser o primeiro artifício, mas o único artifício é ter fé, né? Que Deus vai interceder, que Deus vai fazer a obra. Recuse ter medo e confie em Deus, é o versículo. Eu tenho aqui alguns versículos para vocês. A história está em Êxodo 2, 1 a 10, e aqui em cima a referência está errada. Ao invés de ser Hebreus 26, né, e não existe Hebreus 26, foi um erro de digitação, é Números 26, 59, tá bom? Mas vamos falar aqui de Salmos. Eu vou abrir na minha Bíblia hoje, algumas vezes eu uso, algumas vezes eu não uso. Hoje eu vou usar. Salmo 56, às vezes é mais fácil pegar no celular para poder estar abrindo com mais rapidez, né? Mas vamos lá. Salmo 56. Essa é a Bíblia que eu uso para os estudos ilustrados. Versículo 3. Salmo 53. 56, versículo 3. Diz o seguinte:
Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, esse é o versículo, né? O 2, primeiro foi a fé de uma mãe, o 2, a coragem de uma mãe. Como um agricultor, ela jogou a semente, que foi o seu filho, nas águas, buscando assim a providência de Deus. Naquela época, gente, no Mediterrâneo, as águas eram totalmente inundadas por água durante alguns meses, depois elas secavam. Nesses meses de inundação, eles jogavam as sementes para que quando a água descesse, a terra pudesse frutificar, né? E ela faz essa analogia de Moisés como sendo a semente de Joquebede que ela jogou literalmente na água, né? E daí ela fala que assim ela buscando a providência de Deus na vida, como um agricultor que busca em Deus, né? Ele planta, mas a colheita vem do Senhor. Ele está plantando ali, ele vai esperar que o Senhor venha a colheita. E uma coisa interessante é que quando ele dá um exemplo, você vai plantar arroz, né? Você plantou arroz, você vai esperar colher o quê? Feijão? Não, você vai esperar colher arroz, porque você plantou aquilo. Só que a quantidade e como a colheita vai vir, apenas o Senhor vai. Oi, Lé, bem-vinda. Apenas o Senhor vai estar te dando. Então, o que você plantou, você vai esperar colher aquilo. Só que a colheita vai vir do Senhor, né? A esperança da colheita, ela vem do Senhor. 3. O tempo de uma mãe. Uma mãe altamente devotada a apresentar e testemunhar de Deus nos primeiros anos de suas vidas, né? Joquebede foi. Aí ele traz o dado que 50% do caráter de uma criança e sua personalidade são adquiridos até os 3 anos e 75% até os 5. Eu frisei muito hoje à tarde nos primeiros anos da vida da criança. Porque, gente, é uma coisa muito incrível. Muitas pessoas pensam que os primeiros anos são desnecessários. Porque a criança é pequena, porque a criança não vai lembrar. Gente, a semeadura dos primeiros anos na vida da criança é algo tremendo. A gente necessita estar semeando nesses primeiros anos, porque só o Senhor vai nos dar a recompensa necessária. E o caráter, né? Você pensa em Joquebede, Joquebede passou 3 anos só da vida dela com Moisés. E o resto da vida, né, a gente pensa com Arão e com Miriam. Mas o caráter que Deus construiu na vida de Moisés, através da identidade dele como povo hebreu, né, como sendo hebreu, mesmo que ele viveu a cultura, viveu ali, ele era nobre onde Faraó estava, né? No templo, ele estava ali vendo as oferendas, tudo dos deuses, e ele não se tornou idólatra, quer dizer, ele viveu aquela vida de príncipe, e quando chegou o tempo da decisão, ele tomou a decisão baseada em quê? Naqueles anos, né, 3 anos que ele viveu com a mãe amamentava por 3 anos, que ela foi contratada pela princesa, e depois ela devolveu a princesa que terminou de criar, né? Então, é muito interessante você pensar assim, foram 3 anos de dedicação. O que é que a gente está fazendo na vida dos nossos filhos, né? O 4, treinamento de uma mãe. Então, foi o tempo que ela investiu e depois o treinamento. Moisés foi exemplo de Provérbios 22, 6. A gente vai aqui para Provérbios 22. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 22. 2, 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, ele teve, né, a vitória nesse tempo. Assim também como Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Versículos 5 e 6, diz o seguinte. Vamos lá.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí depois, né, ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quer dizer, o tempo todo, né? Amarre como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da casa e em seus portões. Gente, isso tem sido tão importante no meu lar, a gente colocar a palavra de Deus nas paredes. Eu, com as minhas ilustrações, o nosso quadro da disciplina, os versículos que eu tenho colocado nas paredes da casa, tem sido para mim uma bênção. A minha filha também, a escola dela, né, eu ensino em casa, a minha filha é educada em casa, os versículos que eu estou fazendo com ela, das virtudes, eu coloco sempre na parede, né? E daí ela vai vendo ali. Essa familiaridade com a palavra de Deus, gente, é tão importante. É de suma importância, porque os versículos que eu estou ensinando a ela, ela vai carregar pelo resto da vida. Ela está memorizando agora que ela é uma esponja. Depois, ela vai poder utilizar, ela vai ter uma aplicação. Eu estou dando a ela ferramentas que depois ela vai aprender a usar. Então, é muito importante esse tempo. E foi isso que ela fez. Ela amou o Senhor de todo o seu coração, de toda a alma e de todas as forças. E daí ele fala, né, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Foi isso que ela fez. 2 palavras eu quero deixar para vocês em Joquebede. Primeira palavra, conscientemente. E a segunda palavra é constantemente. Conscientemente é a ideia de intencionalidade. Joquebede foi uma mãe intencional em tudo que ela fez. Ela foi intencional no plano de salvar a vida de seus filhos e no plano de educar os seus filhos no Senhor. Ela foi estratégica no tempo e na qualidade de tempo que ela passou com seus filhos. E constantemente ela ficou ali, utilizando aquele tempo que ela teve com frequência. Não foi alguma coisa que ela fez uma vez por ano, uma vez por mês. Ela estava ali sempre, né, no levantar, no deitar. Tanto é que os 3 filhos dela foram bênçãos do Senhor. Miriam se tornou profetisa, Arão se tornou o sacerdote e Moisés se tornou o líder do povo. Então, imagina o galardão, né, dessa mãe e o trabalho dessa mãe. Mesmo sendo escrava, mesmo tendo responsabilidades, ela não era uma pessoa livre, né? Ela não era uma pessoa que podia ficar em casa só. Não, ela tinha responsabilidade de escrava dela. Quando ela cuidou de Moisés, ela foi paga por isso. Mas depois ela era uma escrava comum. Então, a gente também tem nossas responsabilidades, a gente tem que controlar nosso tempo. Pronto, a gente falou do treinamento, agora vamos falar do trabalho, né? Coisas que a gente utiliza no trabalho. A coragem, a criatividade, o cuidado e o carinho e a confiança. E a gente não deve temer os malfeitores. Isso é uma das coisas assim que tem me atemorizado muito. Gente, o mundo tá doido. Tanta gente perversa, tanta notícia ruim. Você abre o jornal, não tem nada que preste. E você fica com o coração tão temeroso e tão pesado. Em que mundo teus filhos estão crescendo? Gente, não era diferente naquela época, não. Eles mataram todos os bebês, né? Então, assim, o mundo deles era a treva também. E ela teve o temor a Deus de estar utilizando sua criatividade, o seu cuidado e o seu carinho e a confiança no Senhor para salvar os seus filhos, salvar a sua família. 6, a herança de uma mãe, né? A recompensa. Pelo seu relacionamento, ela criou 3 filhos fiéis ao Senhor. E o coração de uma mãe. Eu coloquei aqui, gente, alguns conselhos, né, que ela coloca no livro. Primeiro, comece cedo. Gente, não tem idade para começar a educação cristã no lar. Canta louvor, ensina, lê a Bíblia, conta historinha, compra livrinho de ilustração com historinha que a criança pode ver as figurinhas. Pega na internet, gente, tem muita coisa. Tem história bíblica online que você pode colocar no YouTube. Olha, tem muita coisa, mas começa cedo. Tem louvor, tem muita coisa que você pode pegar. Abrace a maternidade como ocupação. Gente, a maternidade, ela não é mais uma coisa na sua lista de coisas. A maternidade é algo muito sério e ela tem que ser ocupar nosso tempo com coisas que vai abençoar o nosso lar.
viva uma vida íntegra. Não importa tudo que você pode ensinar para o seu, você pode passar o dia todo com o seu filho sentado ensinando. Se tu não viver isso que tu tá falando, eles não vão pegar nada. Minha filha, ela quer usar o cabelo do jeito que eu uso, andar do jeito que eu ando, vestir as roupas que eu visto e viver como eu vivo. Eu tenho que ser um exemplo para ela, certo? Tenha uma parceria com Deus. Gente, isso daqui é... Olha, o versículo que eu coloquei, eu tenho até ilustrado aqui em Provérbios. Passei por ele. Agora é encontrar. Não é esse. Vamos lá. Aqui. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E daí eu coloquei aquela ilustração, né? Feliz da esposa que faz de uma casa um lar. Que eu até fiz a ilustração do nosso planner de priorização das atividades domésticas, né? Essa parceria com Deus, gente, é muito necessária. Se você não tiver tempo para passar com Deus, se você não fizer disso uma prioridade, você não vai conseguir fazer nada mais disso aqui. Porque de Deus é que vem a sabedoria, gente. Não é da gente, não. É força para fazer essas coisas, não é da gente. É de Deus. Deus é quem dá a sabedoria. Deus tem que dar a paciência. Deus é quem dá a calma. Olha, os momentos de estresse, as quedas, os momentos de ira, tudo isso é controlado apenas pelo Espírito Santo. Não é um passe de mágica, não tem receita de bolo. Eu não posso chegar aqui para você e dizer, ó, você faz isso, você acorda, você faz meditação, depois você toma chá de camomila, depois você... Não é assim. Você tem que estar cheia do Espírito Santo. É a única forma que você vai poder educar o seu lar nos caminhos do Senhor, com a paciência, com a calma, com a sabedoria necessária. E procure formas de exercitar a sua fé. Uma das razões que eu e meu marido mudamos de igreja há 2 anos foi porque a gente não tinha opção na igreja local de poder exercitar a nossa fé, de uma forma que os nossos filhos pudessem ver. A gente estava indo para a igreja, mas não tinha como a gente pudesse servir na igreja de uma forma que os nossos dons fossem utilizados e que os nossos filhos pudessem ver. Então, a gente foi para uma igreja menor, onde a gente podia ser útil, onde nosso filho viria a gente ali fazendo coisas em prol do reino. O que é importante, não é que a gente está fazendo para se mostrar, mas o filho precisa ver. Se você lê sua Bíblia toda vez, trancado no seu quarto só, é bom, mas você precisa também mostrar para o seu filho que você está lendo a Bíblia. Né? Você precisa viver aquilo e dizer para ele, ó, filho, eu estou fazendo assim porque Deus disse que eu devia fazer assim. Eu não quero fazer, mas Deus disse que eu tenho que fazer, então eu vou obedecer. O nosso exemplo vai falar mais alto do que a nossa voz, muito mais alto. E com isso eu deixo o Joquebed para vocês hoje. Eu espero que, desculpe minha voz rouca, eu estou com crise de garganta a semana, mas eu desejo esse fim de semana terminar o estudo fazendo o questionário histórico com vocês. Mas é isso, gente. Quem ficou com desejo sobre a maternidade, de aprender mais, o estudo do ano passado, Por um Coração Consagrado, a gente teve 2 meses que a gente passou estudando só maternidade intencional. Você pode conseguir o estudo na nossa loja completo e os vídeos gratuitos aqui também no YouTube, né? A Laís está dizendo, isso é tão primordial nos nossos dias, plantar essa semente no coração dos filhos. Com tanta ideologia sendo plantadas nas escolas pela sociedade, o coração de uma criança é terra fértil, precisa semear. Amém. Ela está falando que o filho dela de 3 anos já pega a Bíblia dizendo que vai pregar e o filho de 11 que ministra para crianças. Mas é isso mesmo, eles vivem pelo exemplo. Sabe, minha filha, eu pego qualquer livro aqui em casa, ela diz que é Bíblia. Porque ela está tão acostumada a eu estar estudando, a eu estar lendo, a eu estar fazendo coisas na Bíblia, né? Que ela acha que todo livro é Bíblia. Então ela pega um livro e ela diz a Bíblia. Porque é o que a gente vive, né? E eu não estou sendo cheia de mim nem nada assim, eu estou sendo sincera, né? Eu não vou dizer que é diferente.
mas é um encorajamento, porque a gente tem que fazer isso para os nossos filhos, sabe? A gente tem que... Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia, né, completa. E daí eu decidi ler em 2 anos. Eu deixava a minha Bíblia em cima da mesa. Minha filha pegou minha Bíblia, riscou, porque realmente eles precisam ver que nós somos fiéis. Eles precisam ver nossas dificuldades. Minha filha sabe que eu lido com frustração. Hoje ela fez uma coisa que sempre pedi minha ajuda e deu errado. E daí eu cheguei nela e eu estava muito frustrada, muito frustrada. E daí ela pegou e ela disse: mamãe, tu só tem que respirar. Aí eu peguei e falei para ela, eu digo: filha, não é só respirar, a mamãe está muito frustrada. A mamãe precisa se acalmar, né? E daí ela precisa entender que existe um canal para frustração, para eu tirar aquela frustração, entendeu? Que não é explodir, que não é brigar com ela, que não é reclamar. Daí eu limpei o que ela sujou e fiz a coisa sem explodir, mas que já é uma grande vitória, né? Porque para uma pessoa que lida com problemas assim, nós devemos estar semeando. Se a gente não jogar semente, alguém vai. O solo é fértil. Pensa nisso. Vai dormir pensando nisso. Se você não jogar semente na vida dos teus filhos, alguém vai. E você só vai colher daquilo que você plantar. Certo? Então é isso, gente. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, eu termino minha Joquebed para colocar na loja, para quem quiser comprar, para colocar na Bíblia. E vou fazer o estudo esse fim de semana para terminar, tá bom? Joquebed, a gente começar na nossa Ruth, próximo mês. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau.